Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o podcast Filme da Semana. Vocês estavam com saudades de episódio focado só em um filme? Pois bem, é assim que vai ser essa semana aqui. Alguns episódios atrás eu comentei que eu terminei de ler O Iluminado, de Stephen King, e agora eu assisti o filme do Kubrick e vim aqui conversar com vocês sobre. Eu já começo falando que eu gostei bastante do filme e, de fato, ele merece a aclamação que ele tem. A estrutura do episódio aqui de hoje vai ser mais ou menos assim. Primeiro eu vou dar o contexto geral da obra, sinopse, falar rapidamente do livro e do filme separadamente, e daí partir para a comparação. É impossível fazer ela sem dar spoilers do livro e filme, mas eu vou tentar me manter com spoilers leves, que podem até ser um incentivo para vocês irem atrás desse material. Depois, com um aviso, eu vou para a parte de spoiler pesada, mas fiquem calmos porque vai ter aviso, vocês não vão ser pegos desprevenidos. Sem mais enrolação, vamos lá. O Iluminado ele é um livro escrito pelo Stephen King e publicado originalmente em 1977. Eu falei mais da experiência de lê-lo no episódio 130, não vou ficar me repetindo muito, mas em resumo, é um livro um pouquinho cansativo. Ele tem mais de 400 páginas e as coisas elas só vão de fato acontecer nas 150 páginas finais. Mas, mesmo assim, eu acabei gostando do livro, por mais que foi uma experiência meio conturbada. 3 anos depois da publicação dele, em 1980, saiu a adaptação para o cinema, que foi dirigida pelo Stanley Kubrick, estrelando o Jack Nicholson e a Shelley Duvall. O filme, na época, não foi tão bem recepcionado e até ganhou umas indicações no Framboesa de Ouro. Mas com o tempo foram revisitando ele e hoje ele se encontra no panteão dos clássicos, é considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, com muitos méritos próprios, inclusive. E para quem quiser assistir o Iluminado, ele está disponível no HBO Max. Tanto o livro quanto o filme, eles partem da mesma premissa. A parte principal da história é a mesma, mas detalhes são alterados. Isso acaba ocasionando um final ligeiramente diferente, mas nada de spoilers por aqui, por enquanto. A história vai acompanhar um casal, que é o Jack e a Wendy Torrance, e o filhinho deles de 7 anos, o Danny. Na real, eu acho que ele tem 5 anos no livro, no filme ele é um pouquinho mais velho, deve ter uns 7. O Jack conseguiu um emprego durante o inverno como zelador do Hotel Overlook, que é um prédio luxuoso nas montanhas, mas ele fecha no inverno devido às nevascas e também porque a estrada que leva ele fecha, e isso isola quem quer que esteja lá. O trabalho dele e da esposa também é manter o lugar em ordem, podar arbustos, verificar sistema de aquecimento, verificar o funcionamento dos equipamentos, enfim, não deixar o lugar largado por 5 meses. Só que assim que começa a nevar mesmo, algumas coisas estranhas começam a acontecer e isso acaba deixando todo mundo doido, literalmente, e é daí que é construído o terror. No livro, eles só vão chegar no hotel praticamente na metade dele, e aí vão umas boas 100 páginas só para estabelecer essa nova rotina deles por lá. Enquanto que o filme já começa com o Jack no hotel, em questão de meia hora. Ele já fechou pro inverno e começa o bicho pegar. Ah, inclusive, o filme ele é meio longo, ele tem 2 horas e meia, mas assim, não se deixem levar por isso, eu mesma não senti o tempo passando. E eu sou uma grande inimiga de filmes com mais de 2 horas e 10 de duração. Antes de entrar na parte de comparações, eu quero falar mais sobre o filme. Aparentemente, ele foi um inferno para ser filmado. O Kubrick, ele já tem fama, já tinha desde então e continuou tendo pro resto da vida, essa fama de pedir para os atores repetirem as cenas à exaustão até ele achar que tá bom ou até os atores ficarem tão exaustos que a performance, não sei o que tem, não sei o que lá. Mas, assim, isso é uma coisa muito saudável e a Shelley Duvall sofreu aqui. Tanto que ela tá histérica, correndo e chorando pra cima e pra baixo. E eu não duvido que sejam lágrimas reais de tanto assédio moral que ela sofreu no set. E ela ainda ganhou uma indicação de pior atriz no Framboesa de Ouro. Imagina só
sofrer mais que Juliette para no fim falarem que você fez um mau trabalho. Essas técnicas meio que não ortodoxas do Kubrick me fazem ter um pouquinho de pé atrás com ele. Tipo, o filme é de fato muito bom, tecnicamente é impecável, mas qual foi o custo de tudo isso? Falando da parte técnica, que nem já comentei, é realmente muito, muito boa. Assim, tem alguns cortes, algumas transições que podem parecer meio esquisitas pra gente hoje, mas estavam super na moda antigamente. Se você vê, até o próprio Star Wars tinha muita coisa parecida. A construção do hotel é um negócio assim que merece um capítulo à parte, porque ela é muito bem feita. A gente consegue desenhar um mapa dele na nossa cabeça, a gente entende onde as coisas ficam, se ele sai de um cômodo, ele vai entrar no outro, isso se repete, a gente consegue entender essa lógica por trás. Sem falar que é um local belíssimo, cada área acaba tendo uma identidade meio própria. Alguns lugares são bem exagerados, umas cores bem fortes, outras mais sóbrias. E tudo isso acaba, claro, ajudando na tensão que existe e construindo o hotel como um personagem à parte, porque ele é o grande antagonista da história. A trilha sonora também é muito boa. Eu recomendo, se vocês puderem, é claro, deixar o som do filme bem alto, porque isso só acrescenta na atmosfera do terror. Eu comecei a ver num domingo no final da tarde, então tava com a luz apagada, mas tava entrando sol pela janela. Então, por causa do horário, eu podia deixar um som alto, porque não ia me encher o saco. E aí, conforme o dia foi acabando, foi ficando escuro e foi também crescendo a tensão do filme. Então, foi uma experiência ótima, porque aí ficou escuro, aquele som alto e foi ótimo. Mas, assim, sobre essa parte do medo, no livro, eu não tive medo. Só teve um capítulo que eu fiquei meio, não sei, com um negócio esquisito, que foi o capítulo do Baile dos Fantasmas. E mais pro final, também na cena da mulher do quarto 217, também eu fiquei meio, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Mas li, sabe? Não foi um negócio que depois eu fiquei pensando e fiquei com medo, nem nada. Foi uma coisa de atmosfera. Agora o filme, ele é mais tenso porque é um cinema, ele é audiovisual, você tem muito mais elementos para criar essa atmosfera, mas e pela trilha sonora, e pelo jogo de imagens, pelos cortes, pela maneira que você filma, são muitas coisas que te deixam imerso e você acaba ficando tenso porque o filme quer que você fique assim. E ele constrói bem os motivos para você ficar desse jeito. Mas fica o aviso para os medrosos que ele não é de ficar dando susto. Ele quase não tem jump scare. Teve um e me pegou, eu dei um grito. Mas eu achei ele bem feito depois, em retrospecto, depois que eu tinha me recuperado. E é meio que isso, sabe? Ele não fica dando susto de graça, é tudo muito bem construído. Até a violência dele é mais comedida do que eu achava que seria. Não é tão violento assim. Tipo, não é um filme leve, não é tranquilinho, não assistiria com crianças ou com pessoas mais sensíveis e tal. Mas ele tem, como eu já falei, uma contagem de corpos bem pequena. Só tem uma morte de fato que a gente vê acontecendo e comparando com outros filmes do gênero, a violência dele é muito moderada. O grande triunfo dele tá, de fato, na construção dessa atmosfera tensa. Pra quem quiser saber qual cena que eu dei o berro, foi na cena das gêmeas. Eu não tava preparada porque ela é meio... Não no começo, mas eu acho que ela é na primeira hora do filme e eu achava que seria mais pro final. E tem um corte, assim, muito específico que eu não tava esperando e quando aconteceu eu dei um grito porque eu fiquei realmente assustada. Mas passou. Não tive pesadelos. Aliás, as meninas, elas não são gêmeas. No livro fica claro que elas têm idade diferente, daí eu assisti o filme prestando atenção, porque foi uma coisa que me chamou a atenção. Inclusive, no livro não tem essas cenas, tipo, tem essas irmãs de um zelador antigo e aconteceu um negócio lá com elas, mas elas não aparecem de fato. Aí no filme, logo no começo, na cena que o gerente do hotel tá apresentando a história pro Jack, contando do zelador passado, ele fala que uma das meninas tinha 8 e a outra tinha 10 anos. Logo, elas são bem parecidas, mas não são gêmeas de fato. Começando agora com as comparações.
Tem bastante coisa diferente. Alguns elementos do livro, algumas histórias paralelas foram completamente esquecidas e coisas novas foram adicionadas. O curioso é que a maioria das cenas mais icônicas e clássicas do filme são coisas que não constam no livro, como as gêmeas, que eu já falei, o labirinto, o Danny andando de velotrol, o Jack procrastinando, aquela cena que a Wendy acha os escritos dele e muitas outras. Na real, o labirinto ele meio que surgiu porque no livro tem uns bichos de topiário. Topiário, pra quem não sabe, são aquelas árvores ou arbustos que são podados em formatos especiais, artísticos e tal. Então, tem esses bichos e eles são uma das coisas que assombram a família. Mas aí dá pra entender por que foi mudado. A tecnologia da época era limitada e a budget desse filme, não sei como foi, mas é um filme que os efeitos especiais seguram bem, viu? E não parece ser muito carregado, as coisas são práticas. De fato, ele envelheceu super bem, considerando que é um filme com mais de 40 anos. E também, uma adaptação não precisa ser completamente fiel, né? Ela precisa se sustentar como um produto próprio, como uma história completa, e isso o filme faz muito bem. Eu só acho meio mancada como que o Kubrick ficava falando mal do livro, como se fosse uma obra inferior que ele estava melhorando com o filme dele. Porque isso é meio chato, né? O Stephen King tava lá também, ele participou meio que do processo, pelo menos de parte dele, ele começou a escrever o roteiro. E também porque tem algumas coisas que eu gosto mais no livro do que no filme. Pois é, eu vou ser dessas. Eu acho muito engraçado que o pessoal mais do cinema gosta muito do filme, o pessoal mais da literatura que é fã de Stephen King que eu conheço, eu vejo eles gostando mais do livro e sendo um pouco mais críticos ao filme. Larissa, eu acho que eu gosto mais do filme. Se eu tiver que escolher, eu achei que o filme funcionou melhor comigo, até porque ele só durou 2 horas e meia, enquanto que o livro eu demorei 2 meses pra ler. E eu não amei o livro, não me cativou de um jeito. Mas eu acho interessante como que o livro constrói um pouco melhor os personagens, porque ele tem tempo e ele tem uma coisa que no cinema é um pouquinho mais difícil de traduzir, que é ponto de vista. Tem partes que a gente tá na cabeça do Jack, da Wendy, do próprio Danny, e, como eu já disse, isso é algo muito difícil de traduzir na tela, e o livro também vai dar vários pedacinhos de flashbacks e de traumas pessoais que acabam construindo essa imagem de pessoas como eles são. Assim, isso acaba sendo um pouco repetitivo, mas a gente começa com eles relativamente felizes, o que faz o final ser ainda mais impactante. No filme, o Jack ele parece distante demais da esposa dele e só tem uma cena fofa com o filho. Quem mostra tendo mais atenção com o filho é a Wendy mesmo, que faz sentido com o final, com o que acontece nas coisas, mas eu acho que se tivesse mais cenas do Jack feliz com a família, talvez o final tivesse um pouquinho mais de impacto. Mas é um final impactante, não tô falando que não é, tá bom? E eu acho engraçado que só a Wendy trabalha no filme, sendo que contrataram o Jack, a Wendy foi pra ajudar ele, e no fim das contas o Jack quer escrever e só procrastina, e a Wendy que fica fazendo as tarefas do hotel. Pelo menos no filme mostra isso. No livro tem detalhes da rotina deles, e o que cada um fazia e tudo mais, né? O livro tem tempo até demais, mas esse negócio dos afazeres vai culminar com o clímax do livro e com o que acontece no final, enquanto no filme é diferente. Para finalizar essa parte de comparação também, no livro é muito óbvio que a raiz de todo o mal, de tudo que está acontecendo, é o hotel, enquanto no filme as coisas elas ficam um pouco mais abertas à interpretação. No livro é uma história de casa mal-assombrada, não restam dúvidas com relação a isso, enquanto o filme ele funciona mais como um terror psicológico, como a mente humana lentamente entrando em colapso devido à solidão e isolamento. E outras coisas, mas principalmente solidão e isolamento. Bom, gente, agora eu vou entrar numa parte com spoilers mais pesados, falando especificamente do final do filme e do livro. Apesar que, as duas obras elas já existem há mais de 40 anos,
e são meio que pilares da cultura pop. Muitas das coisas que acontecem já estão no imaginário coletivo. Mas, de qualquer maneira, para quem não quer saber como o livro e ou o filme acabam, o episódio termina aqui. Não esqueçam de seguir a gente nas redes, somos o filme.da.semana no Instagram. A gente tem um e-mail para contato, que também é uma chave Pix, o podcast filme da semana@gmail.com. E até a semana que vem. Aviso, essa sessão contém spoilers. Aviso, essa sessão contém spoilers. Você foi avisado. Bom, se vocês ainda estão aqui, é por sua conta e risco. Mais ou menos, né? Que nem eu falei, acho que muita gente já sabe o que acontece. A última cena do filme, não a última cena, mas tipo, a cena do Jack congelado na neve é bem famosa, apesar que se você não tem o contexto, talvez você não saiba o que é. Mas enfim, que nem eu já falei, as diferenças entre livro e filme são muitas, mas se você parar pra pensar, são detalhes. São momentos, assim, de construção, porque o cerne da história é o mesmo, e o final é muito parecido, mas é ligeiramente diferente. Tem um resultado em comum, que é a Wendy e o Danny sobrevivendo a tudo que aconteceu. No filme, eles acabam saindo do hotel e tá nevando muito, e o Jack acaba congelando, e nisso eles conseguem ter a oportunidade de sair. Enquanto que no livro tem o negócio da caldeira, que é algo que é martelado inúmeras vezes no livro, que é o maior motivo de ter alguém no hotel no inverno, ao invés de simplesmente fechar tudo, porque precisa ter alguém para cuidar das caldeiras, fazer a manutenção, aquecer partes do hotel num rodízio para que tudo esteja funcionando normalmente quando ele reabrir. E no fim, o que acontece é justamente o Jack parar de ver a caldeira porque ele tá na espiral de loucura dele e o hotel explode. Na verdade, a caldeira explode, leva o hotel com ela, leva o Jack com ela, apesar que o Jack já foi faz tempo. Mas, assim, tudo explode e a Wendy e o Danny conseguem fugir. Mas eu falei que o Jack já tinha ido fazer tempo, é porque ele já tinha morrido. A Wendy acabou matando ele em autodefesa, mas ele continuou perseguindo ela e o Danny porque ele estava possuído pelo espírito do Overlook. Por isso que eu falei que fica bem mais claro que é uma história de casa assombrada. Inclusive, o livro é um tanto mais violento que o filme, se a gente parar pra pensar. Eu acho que seria legal botar o Jack zumbi, mas isso talvez mudaria um pouco o foco, que no filme fica mais como uma loucura do personagem ao invés de uma história de casa mal-assombrada. E o fato de terem mudado o fim de uma explosão para uma nevasca, eu também, assim, eu consigo entender, porque o custo de uma cena assim é bem maior, fazer uma explosão, e as filmagens externas do hotel foram feitas num lugar real, num hotel que funciona de verdade, que é um pouco diferente do que eu imaginava nos livros, eu confesso. Apesar que eu imaginava, tipo, o Grande Hotel Budapeste, era muito pitoresca a minha imaginação. E a nevasca faz sentido, ela tem no livro, eles estão no topo de uma montanha, é dezembro, é o que acontece. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que, tipo, tem essas diferenças, mas tudo bem, porque eles são produtos diferentes, eles têm meio que um antagonista com motivações diferentes, e os finais acabam sendo diferentes, acontece. Mas tem uma diferença primordial que eu prefiro o que acontece no livro do que no filme, que é o Halloran. Pra quem não lembra dele, é o cozinheiro do hotel que conversa com o Danny no começo, eles compartilham essa iluminação, esse negócio de ver e sentir coisa. Ah, eu acho que eu não contei na sinopse, né? O Danny sente coisas, mas se você tá aqui no spoiler, você já sabe disso, então tudo bem. Na metade do filme, mais ou menos, e do livro também, eles conseguem se comunicar. Na verdade, o Danny manda um pedido de socorro, o Halloran saca que tem uma coisa estranha e ele vai tentar ir pro hotel salvar eles. E no filme, ele chega no hotel e morre. Tipo, ele dá 2 passos pra dentro e leva uma machadada na barriga. A única utilidade dele na jornada foi trazer o carro de neve novo pro pessoal conseguir fugir, porque o que tinha lá tava quebrado. E assim, não ajuda que ele é um homem negro. Ele é o único homem negro do filme e ele é usado como uma ferramenta de roteiro. Isso é um negócio que não envelheceu tão bem. Já não era bom na época, né? Mas hoje em dia, vendo em retrospecto, é pior ainda.
No livro, ele sobrevive, ele resgata o Andy e o Danny, além de ajudar na recuperação deles, que é o último capítulo do livro. Ainda assim, não é uma super representatividade. Tem algumas coisinhas um pouquinho questionáveis, porque ele cai no estereótipo do negro mágico, que é um clichê um pouco batido, criticado por muitos com razão, mas pelo menos ele vive. E a gente sabe um pouquinho, bem pouquinho mais sobre ele no livro. Existia uma certa construção, de novo, porque no livro tinha tempo pra isso, tempo até demais. Mas, assim, no filme isso me incomodou, porque ele sofreu pra subir a montanha, mostrou ele, não o caminho todo, não tudo que ele passou que tem no livro, mas mostrou ele se preocupando e subindo pra chegar lá e morrer. Então, é literalmente uma ferramenta de roteiro. Mas é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que tinha pra falar. Eu dei 4 estrelas tanto pro filme quanto pro livro. Pra mim são ambos bons, mas o livro ele é mais lento e o filme tem todas essas tretas de bastidores. Daí esses motivos me impedem de dar notas maiores pra eles. Obrigada por ouvir até aqui e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.